E a Câmara dos Deputados aprovou o PL antifacção, retirando a taxação de 15% sobre as apostas esportivas que financiaria a segurança pública e restabeleceu a maior parte do texto original. A proposta foi enviada à sanção do presidente após acordo entre os líderes. A exclusão da chamada CID-Bets ocorreu após a divulgação de estudo da TMC, elaborado pelo Instituto Esfera, que apontou possíveis efeitos negativos da cobrança para a economia e risco de ampliação do mercado ilegal de apostas. Com urgência constitucional, o projeto trancava a pauta da casa. Nos bastidores, o Ministério da Justiça atuou para manter o texto atual, enquanto o relator Guilherme Derrite ampliou penas e retomou a criação de novos tipos penais contra facções. A CPI do crime organizado aprovou nesta quarta-feira a convocação dos irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, José Carlos Dias Toffoli Cônego e José Eugênio Dias Toffoli. Além disso, determinou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e teletemático do Banco Master, da Meredith Participações e da Reag Trust. O relator, senador Alessandro Vieira, apontou indícios de ligação entre os investigados por meio de negócios envolvendo o resort Taiaiá, no Paraná, e citou que a Reag já havia sido alvo de operação que apura suposta relação com o PCC. A CPI também convocou Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e outros ex-diretores ligados à instituição. E a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou a criação de um Exame Nacional de Proficiência em Medicina, que será organizado pelo Conselho Federal de Medicina nos moldes da prova da OAB. O texto, relatado pelo senador Irã Gonçalves, foi aprovado por 12 votos a 8 e segue agora para a Câmara dos Deputados. A decisão veio após uma disputa entre o Ministério da Educação e o CFM sobre quem deveria comandar a avaliação. A pressão aumentou depois que o ENAMED apontou falhas na formação médica com 99 cursos sob risco de punição. Agora vamos ao destaque internacional. Em um discurso de quase 2 horas no Estado da União, inclusive o mais longo da história, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter promovido uma virada histórica no país. Só que uma checagem do jornal The New York Times apontou que várias declarações dele foram falsas, exageradas ou sem evidência. 2 horas de discurso, hein? Sono. É o Fidel Castro dos Estados Unidos, do Donald Trump. Ele voltou a falar em fraude eleitoral generalizada nas eleições de meio de mandato, sem apresentar provas, disse que a economia está a todo vapor e que preços e empregos atingiram níveis recordes, mas os dados mostram inflação ainda acima de anos anteriores e crescimento dentro da tendência histórica. Também afirmou que as tarifas são pagas por países estrangeiros, quando na prática quem paga são importadores norte-americanos, e repetiu números distorcidos sobre imigração e criminalidade. Lá como cá, a gente vê sempre os políticos, trazendo os números para si, exaltando alguns números que normalmente não significam muita coisa e ignorando números que possam ser ruins para a sua administração. E no esporte, mais barra policial, o lateral direito Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, foi relacionado para o jogo contra o Mônaco nesta quarta no Parque dos Príncipes pelo play-off da Champions League. Isso aconteceu um dia após a justiça francesa confirmar que ele vai ser julgado por acusação de estupro. O caso começou em fevereiro de 2023, quando uma jovem de 24 anos denunciou ter sido vítima de violência sexual na casa do jogador em Boulogne-Billancourt. Hakimi, de 27 anos, jogador da seleção marroquina, para mim o maior lateral do planeta na atualidade, foi indiciado, colocado sob supervisão judicial e sempre negou as acusações, dizendo ser vítima de chantagem. O PSG afirmou de forma reservada que mantém apoio ao atleta com base no princípio da presunção de inocência. Capitão da equipe de Luiz Henrique, peça importante do elenco, Hakimi pode começar como titular enquanto aguarda julgamento. Lembrando que o Paris Saint-Germain, no jogo de ida, venceu o Mônaco fora de casa de virada por 3-2 e hoje joga por um simples empate para se classificar às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.